Aí, rapaziada, Lucas Emanuel do canal Bastidores da Bola na área. E hoje o papo é reto, sem massagem, sem vaselina, tá ligado? Tem coisa que precisa ser dita, mesmo que doa no ouvido de muito cartola medalhão e de muito torcedor que ainda vive no mundo da lua, achando que a gente é o suprassumo do futebol mundial só porque tem 5 estrelinhas na camisa. A gente vai meter o dedo na ferida, falar aquelas paradas que a galera finge que não vê, mas que tá escancarado para quem tem o mínimo de bom senso e não se deixa levar por ufanismo barato. É aquela coragem de botar a boca no trombone e falar o que tá engasgado na garganta de quem ama esse esporte e não aguenta mais ver a draga que virou o nosso futebol. Não é para criar treta à toa, é para botar a real na mesa, sem filtro, sem anestesia, porque chega uma hora que cansa de ver a galera passando pano pra incompetência. O bagulho aqui é o seguinte, meus consagrados, a gente vai amarrar ponto por ponto, sem firula, sem clubismo cego, só a realidade nua e crua, aquela que dói mas que precisa ser encarada de frente. É pra desmontar esse castelinho de areia que tentam construir em cima do nosso futebol. Essa narrativa de que, mas o Brasil é o país do futebol. Uma hora a gente volta. Beleza, já fomos referência, já metemos medo, mas e agora? A gente vai pegar cada argumento furado, cada desculpinha esfarrapada que usam para justificar o injustificável e mostrar o porquê de a gente estar nesse buraco sem fundo. É para entender de uma vez por todas que não dá mais para viver de lampejo individual, de um craque que resolve sozinho num toque de mágica. O problema é estrutural, é profundo, é uma parada que vem de cima. E pode ter certeza absoluta, essa visão que eu vou trazer aqui, com a acidez necessária, é exatamente aquela que o futebol brasileiro, com seus dirigentes ultrapassados e seus interesses escusos, tenta esconder debaixo do tapete a 7 chaves. É a sujeira que eles não querem que a gente veja, a incompetência crônica disfarçada de tradição e conquistas do passado. Mas aqui no canal, do Bastidores da Bola, a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente não deve favor pra cartola nenhum, então a gente fala mesmo, doa a quem doer, é pra chacoalhar as estruturas, pra fazer a galera pensar fora da caixinha e, quem sabe, começar a cobrar uma mudança de verdade. Porque do jeito que tá, parceiro, com esse futebolzinho medíocre, não dá mais pra aguentar calado, não. Então, rapaziada, vamos começar com o básico do básico, aquela parada que parece óbvia, mas que muita gente, principalmente a galera mais iludida, ou os defensores do status quo, ignora solenemente ou finge que não é bem assim. A gente se classifica pra Copa do Mundo. Beleza, fato. Mas vamos combinar uma coisinha aqui entre nós na sinceridade? A gente carimba o passaporte muito mais pela quantidade absurda de vagas que a CONMEBOL oferece do que por um futebol vistoso, dominante, que impõe respeito e mete medo real nos adversários. É a mais pura verdade. Doa a quem doer. Se dependesse exclusivamente do futebol jogado nos últimos ciclos, daquele futebol que enche os olhos e justifica o favoritismo, a história poderia ser bem diferente, e eu não tô falando de um jeito positivo não. A gente estaria suando frio, talvez até vendo a Copa pela TV. Pensa comigo aqui, na nossa querida e às vezes controversa CONMEBOL, a Confederação Sul-Americana. A mamata é grande, Não tem como negar. São 6 vagas diretas para a Copa do Mundo. E mais uma que ainda tem a chance de ir para a repescagem. 6 vagas diretas, meus amigos. E uma 7ª com possibilidade. Pô, num continente que tem apenas 10 seleções disputando as eliminatórias, isso é quase um convite aberto. Um venha quem quiser que sempre tem lugar. É estatisticamente mais fácil se classificar do que ficar de fora. Essa é a verdade inconveniente. É tipo aquela festa que o porteiro tá distribuindo convite na rua para qualquer um que passar, só para encher o salão, tá ligado? A qualidade do convidado pouco importa. Aí você pega esse cenário de fartura de vagas e joga o Brasil no meio dessa disputa.
Com toda a tradição inegável, com todo o peso histórico da camisa amarela, mesmo apresentando um futebolzinho mais ou menos, muitas vezes burocrático ao extremo, sem brilho algum, previsível, a gente ainda consegue se arrastar e abocanhar uma dessas numerosas vagas. Não é porque a gente tá atropelando geral, não é porque a gente tá encantando o planeta bola com atuações memoráveis. É porque a matemática, a quantidade de vagas disponíveis, ajuda. E ajuda muito. É tipo passar de ano na escola com nota 5 raspando, na recuperação, só porque a média para passar é ridiculamente baixa, tipo 4,5, e o professor deu aquela arredondada camarada. Agora, faz um exercício de imaginação aí comigo, só pra gente ter uma noção da gravidade. Se a América do Sul tivesse, sei lá, um número de vagas mais condizente com a competitividade real, digamos 3 vagas diretas, ou 4 no máximo, como acontece em outras confederações muito mais equilibradas e com mais seleções de alto nível, como na Europa. Será mesmo que o nosso carimbo no passaporte para a Copa do Mundo estaria tão garantido assim, com tanta antecedência e tranquilidade? Eu tenho minhas seríssimas dúvidas, e acho que você aí do outro lado, se for honesto consigo mesmo, também tem. A gente ia ter que suar sangue, jogar muito mais bola do que a gente tem jogado, para não correr o risco real de ficar de fora e assistir o maior torneio do planeta pela televisão. E não me venham com essa conversinha mole, esse clichê batido de que mas a eliminatória sul-americana é a mais difícil do mundo. Mano, com todo respeito, isso aí já foi verdade um dia, lá atrás. Hoje em dia, sendo bem sincero e olhando friamente, o nível deu uma nivelada por baixo em muitos momentos, infelizmente. A gente vê jogos sofríveis tecnicamente, times que mal conseguem trocar 3 passes certos, uma pobreza tática assustadora. E mesmo nesse cenário, que teoricamente deveria ser mais fácil para uma potência como o Brasil, a gente ainda tropeça feio, empata uns jogos em casa que seriam vitória obrigatória, perde para seleções que, com todo respeito, a gente deveria ganhar com o pé nas costas, sem fazer muita força. Portanto, essa classificação para a Copa, ela vem muito, mas muito mesmo, na conta dessa generosidade de vagas da Conmebol. É um sistema que, no fim das contas, acaba beneficiando quem tem um mínimo de estrutura e história no continente, mesmo que o futebol apresentado esteja a anos-luz do ideal, mesmo que a performance seja pífia. A gente se acostumou mal, rapaziada. Esse é o problema. A gente se acostumou a ir para a Copa no piloto automático, sem precisar ser brilhante, sem precisar evoluir de verdade o nosso jogo, sem sentir a pressão de uma disputa mais acirrada. E isso é perigoso pra caramba, porque uma hora a conta chega, e chega cara. Pensa só no cenário hipotético. Se a gente tivesse que brigar de igual para igual com as potências europeias por uma vaga direta, ou com as seleções asiáticas que estão crescendo horrores, investindo pesado em estrutura e formação. O sarrafo ia subir de um jeito que talvez a gente não estivesse nem um pouco preparado para pular. A gente vive numa espécie de bolha aqui na América do Sul, onde a régua da exigência é consideravelmente mais baixa, e isso acaba mascarando muitos dos nossos problemas estruturais, táticos e técnicos. É uma zona de conforto perigosa, uma armadilha que nos impede de ver a realidade como ela é. Então, quando você vir o Brasil classificado para a próxima Copa do Mundo, antes de sair soltando o rojão, fazendo festa e achando que tá tudo às mil maravilhas, que somos os maiorais de novo, lembra desse pequeno detalhe. Lembra que a porta de entrada da Conmebol é larga, é generosa, quase um tapete vermelho. Não tô dizendo que não tem mérito nenhum em se classificar, claro que tem que ganhar os jogos necessários, mas o grau de dificuldade é consideravelmente menor do que poderia e deveria ser, e isso influencia diretamente na nossa percepção equivocada de onde a gente realmente está no cenário do futebol mundial. A gente se ilude fácil. A gente precisa ser muito mais crítico e exigente com essa classificação. Não é só carimbar o passaporte e pronto, missão cumprida. É como a gente carimba esse passaporte. É com autoridade, com futebol convincente, que inspira confiança? Ou é se arrastando,
contando com a sorte, com tropeços alheios e com a fragilidade dos adversários sul-americanos? Porque, no fim das contas, ir para a Copa é só o primeiro passo, o mínimo esperado. O grande problema é o que a gente faz quando chega lá. E com esse futebolzinho meia-boca, burocrático e previsível, a chance de voltar cedo para casa, de novo, é gigantesca. Beleza, a gente já entendeu, ou pelo menos deveria ter entendido, que ir para a Copa do Mundo pela América do Sul não é nenhum bicho de 7 cabeças para uma seleção com o histórico do Brasil, mesmo que a gente esteja cambaleando e jogando um futebol sofrível. Mas aí vem o segundo soco na boca do estômago, rapaziada. Aquele que te deixa sem ar. Chegando lá na Copa, o buraco é muito, mas muito mais embaixo. A real, nua e crua, é que hoje, se a gente for botar na ponta do lápis e analisar friamente, sem paixão clubística, tem uma porrada de seleção jogando mais bola que a gente. E não é pouca gente, não. É um bonde pesado de times mais organizados e eficientes. Pega uma França da vida, por exemplo. Atual vice-campeã mundial e campeã em 2018. Os caras têm um elenco que parece uma seleção do resto do mundo. É brincadeira o nível dos caras. Mbappé voando baixo, um fenômeno. Griezmann, articulando o jogo com maestria. Um meio-campo que combina força física com qualidade técnica absurda. Tchouaméni, Camavinga, Rabiot. Uma zaga sólida pra caramba. É um time que tem padrão de jogo claro, tem variações táticas impressionantes, tem um poder de decisão lá na frente que assusta qualquer defesa. Contra a França, hoje, a gente entra como franco atirador, como zebra. Pode ganhar? Pode, futebol é uma caixinha de surpresas. Mas o favoritismo é todo deles. E com sobras, parceiro. Aí você olha para a Inglaterra, que finalmente parece ter montado uma geração que compete de verdade em alto nível, depois de anos de promessas não cumpridas. Os caras têm o Bellingham jogando o fino da bola, um monstro no meio-campo. Saka e Foden nas pontas, infernizando qualquer lateral. Harry Kane lá na frente, um matador nato. É mole ou quer mais? Um time jovem, com uma velocidade impressionante, com uma intensidade de jogo que a gente aqui no Brasil parece ter esquecido como se faz. Eles podem não ter o nosso histórico copeiro, a nossa tradição de 5 estrelas, mas no momento atual, o futebol deles é infinitamente mais organizado, mais consistente e mais perigoso que o nosso. Bota Brasil e Inglaterra para jogar amanhã, num jogo valendo, eu fico com o pé atrás pra caramba, com medo de levar um sacode. E a Espanha, hein? Mesmo com toda a renovação que eles vêm passando, os caras não perdem a essência do tic-tac, do toque de bola envolvente, do controle absoluto do jogo através da posse. Eles sempre revelam jogadores jovens extremamente habilidosos, um meio-campo que dita o ritmo da partida como poucos no mundo. Com Gavi, Pedri e companhia. Podem até não ter aquele centroavante matador clássico, o homem-gol que a gente tanto valoriza, mas o volume de jogo deles, a capacidade de envolver o adversário com passes curtos e movimentação constante, é algo que a gente no Brasil parece ter desaprendido completamente. A gente vive de lampejo individual. Eles vivem de organização tática e coletiva. A diferença de conceito é brutal e preocupante. Portugal, mesmo com o Cristiano Ronaldo já na reta final da carreira, ou até mesmo sem ele em campo, ainda é um time perigosíssimo, que não pode ser subestimado de jeito nenhum. Eles têm jogadores como Bruno Fernandes, um maestro no meio-campo, Bernardo Silva, um craque polivalente, Rafael Leão, um ponta velocíssimo e habilidoso. São jogadores que decidem partidas em qualquer liga do mundo, caras de primeira prateleira. Eles têm uma estrutura tática muito mais definida que a nossa, uma capacidade de transição da defesa para o ataque que a gente só consegue sonhar em ter. É outro time que, se a gente cruzar numa fase de mata-mata de Copa do Mundo, o favoritismo certamente não vai estar do nosso lado. Pode ter certeza absoluta disso. Não dá para esquecer da Alemanha, né, rapaziada?
Mesmo que eles tenham tropeçado feio nas últimas 2 Copas do Mundo, saindo na fase de grupos, a estrutura do futebol alemão, a mentalidade vencedora que eles possuem, a incrível capacidade de se reinventar depois de crises, isso aí a gente não pode ignorar de jeito nenhum. Eles continuam revelando jogadores de altíssimo nível. Tem uma escola de futebol que forma atletas completos, técnica e taticamente. Se eles conseguirem encaixar um bom ciclo de trabalho, com um técnico competente e uma geração talentosa, eles voltam a ser aquela máquina de jogar futebol que a gente conhece. E aí, meu amigo, a gente vai ter que suar sangue e jogar o que não joga há anos para conseguir competir de igual para igual. Até mesmo seleções que a gente no passado costumava olhar de cima, com um certo ar de superioridade, tipo uma Bélgica da vida, que teve sua geração de ouro e ainda conta com peças importantes como De Bruyne, ou uma Holanda, que tradicionalmente sempre revela grandes talentos e joga um futebol ofensivo e vistoso. São times que, hoje, indiscutivelmente, têm uma identidade de jogo muito mais clara e definida que a seleção brasileira atual. A gente parece um catado de bons jogadores, às vezes nem tão bons assim, que são jogados em campo e não conseguem se encontrar como uma equipe coesa e organizada. É triste de admitir, mas é a mais pura realidade que a gente enfrenta. E o pior de tudo, meus amigos, é que essa lista de seleções que estão jogando mais bola que o Brasil não é pequena, não se resume a esses exemplos que eu citei. Eu poderia tranquilamente continuar aqui e citar outras seleções europeias que estão num nível de organização tática e intensidade de jogo muito superior ao nosso, ou até mesmo alguma surpresa africana ou asiática que venha com um plano de jogo bem definido, com jogadores disciplinados taticamente, e complique a nossa vida de um jeito que a gente nem imagina. O ponto central é: o Brasil deixou de ser aquela seleção temida, aquela que entrava em campo e o adversário já tremia na base só de ouvir o hino. Hoje a gente é só mais um na multidão, um time comum. Então essa história de que, em Copa do Mundo o Brasil cresce, a camisa amarela pesa, na hora H a gente resolve... Isso aí já não cola mais, rapaziada. Essa conversa fiada não se sustenta mais diante da realidade dos fatos. Camisa não ganha jogo sozinha. Tradição não entra em campo para marcar gol. O que ganha jogo é futebol bem jogado. É organização tática impecável. É intensidade do primeiro ao último minuto. É talento individual bem aproveitado dentro de um sistema coletivo forte. E infelizmente, nesse exato momento, tem muita gente, mas muita gente mesmo, fazendo tudo isso muito melhor do que a gente. É duro admitir uma coisa dessas, mas é o primeiro e indispensável passo para tentar mudar alguma coisa nesse cenário desolador. Aí, rapaziada, chegamos num ponto nevrálgico, aquele que me deixa realmente maluco da cabeça de verdade, porque demonstra uma alienação completa da realidade. É aquela conversinha mole, aquele argumento preguiçoso de que, o Brasil é penta, tem que respeitar a história, a camisa pesa. Respeitar o quê, meu camarada? O passado glorioso? Beleza, o passado foi espetacular. Ninguém aqui tá querendo apagar as estrelas da camisa. As conquistas foram épicas. Mas viver de passado não enche barriga de ninguém no presente. E muito menos ganha jogo, hoje em dia, contra adversário minimamente organizado. Essa mentalidade tacanha de se agarrar ao que já foi é um dos maiores cânceres do nosso futebol atual. Impede a evolução. Vamos fazer as contas aqui, pra galera que tem memória curta ou se recusa a enxergar. Já faz mais de 20 anos que a gente ganhou o pentacampeonato. 2 décadas completas, rapaziada. É muito tempo no futebol. De lá pra cá, o que a gente fez de relevante em Copas do Mundo? Só acumulamos vexames históricos, só colecionamos decepções profundas. Caímos pra França em 2006, com o show do Zidane. Fomos eliminados pela Holanda em 2010, numa virada inacreditável. Levamos o 7-1 da Alemanha em casa
em 2014, a maior humilhação da história das Copas, que nem precisa de muito comentário. Caímos para a Bélgica em 2018 e para a Croácia em 2022, ambas de forma patética. É uma sequência de pauladas que deveria fazer a gente acordar para a vida, mas parece que continuamos em sono profundo. A galera lá fora, os gringos, os nossos adversários diretos, eles não estão nem aí para o nosso pentacampeonato. Pode ter certeza disso. Eles olham para o nosso futebol atual, para nossa gritante falta de organização tática, para nossa imensa dificuldade de criar jogadas ofensivas consistentes e de competir em altíssimo nível contra as principais seleções do planeta. O Penta virou peça de museu, uma história bonita para contar para os netos, para mostrar em documentário. Mas na hora do vamos ver, na hora que a bola rola de verdade, o que conta é o presente, é o momento. E o nosso momento atual é sofrível, para não dizer desesperador. Sejamos brutalmente honestos. Essa soberba, essa arrogância de achar que a camisa amarela entra em campo e ganha sozinha por osmose, é uma piada de mau gosto, um delírio coletivo. Já foi o tempo, lá atrás, em que os adversários tremiam na base, só de ouvir o nome Brasil e ver nossos craques desfilando em campo. Hoje eles vêm para cima sem medo. Eles estudam minuciosamente nossas inúmeras fraquezas, que não são poucas, diga-se de passagem, e exploram cada uma delas sem dó nem piedade, com inteligência e eficiência. E a gente fica lá, esperando um milagre que não vem, um lampejo individual isolado, uma jogada de gênio que raramente aparece para salvar a pátria. O futebol evoluiu pra caramba nas últimas 2 décadas, rapaziada. Quem não percebeu isso, parou no tempo. Hoje é tudo muito mais tático. Os times são máquinas de intensidade física. Cada detalhe é absurdamente estudado e preparado pelos analistas de desempenho. Não adianta mais ter apenas 1 ou 2 craques diferenciados se o time não funciona como um conjunto harmônico, se não tem um plano de jogo claro e bem executado, se não tem intensidade para marcar pressão no campo adversário e para atacar com velocidade e precisão. E a gente, o Brasil, parou no tempo, achando que o talento individual inato do jogador brasileiro ia resolver tudo para sempre. Quebramos a cara feio e continuamos quebrando a cada competição importante. Lembra daquela Copa de 2002, a do Penta? Tínhamos Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho voando, um time recheado de estrelas. Sim, é inegável. Mas era um time que também tinha um esquema tático muito bem definido pelo Filipão, a famosa família Scolari. Tinha uma pegada forte na marcação, tinha um objetivo claro e jogadores comprometidos com a causa. Não era só oba-oba e talento puro, tinha organização por trás. Hoje, a gente olha para a seleção brasileira e vê, na maioria das vezes, um bando de, supostamente, bons jogadores completamente perdidos em campo, sem saber direito o que fazer com a bola, sem padrão de movimentação. Falta liderança técnica e moral, falta comando firme, falta vergonha na cara às vezes. E o pior de tudo é que a mídia esportiva, em grande parte, alimenta essa ilusão perigosa, né? Ficam falando exaustivamente de DNA vencedor, de mística da amarelinha que pesa, de tradição que entra em campo. Pura balela para vender jornal, dar audiência e manter o circo funcionando. A realidade é dura, é cruel, é fria. A gente não assusta mais ninguém relevante no cenário mundial. Pelo contrário, viramos um alvo relativamente fácil para seleções mais organizadas, mais compactas e mais competitivas. É triste de constatar, é doloroso para quem ama futebol, mas é a verdade que precisa ser dita em alto e bom som. Então, da próxima vez que algum desavisado ou saudosista inveterado vier com esse papo furado de "Ah, mas o Brasil é penta, tem que impor respeito", manda essa pessoa dar uma olhadinha atenta nos resultados da seleção brasileira nos últimos 20 e poucos anos. Manda ver os vídeos dos jogos, as eliminações dolorosas e muitas vezes humilhantes. O pentacampeonato está lá.
guardadinho com carinho na nossa história, motivo de orgulho. Mas ele, por si só, não vai entrar em campo para salvar a gente de mais um vexame internacional se a gente não mudar radicalmente a nossa postura, a nossa mentalidade e principalmente a qualidade do nosso futebol. Chega de viver de glórias passadas, de se escorar num passado que não volta mais. Chega de achar que somos os reis da cocada preta, a última bolacha do pacote, só porque um dia, lá atrás, já fomos os melhores do mundo indiscutivelmente. O futebol é um esporte dinâmico, o mundo gira numa velocidade alucinante. E quem não acompanha a evolução, quem não se moderniza, quem não trabalha duro, fica para trás, comendo poeira. E o Brasil, infelizmente, ficou muito, mas muito para trás nessa corrida. É hora de ter humildade, de reconhecer os problemas, de muito trabalho sério e de parar de se enganar com um saudosismo que só nos afunda ainda mais. O futuro a gente constrói agora, com suor, lágrimas e realidade, não com lembranças empoeiradas. E aí, para fechar o caixão com chave de desgraça e mostrar a profundidade do abismo, a gente chega no cerne do problema, na raiz de toda essa desgraça que assola o futebol brasileiro há tanto tempo e parece não ter fim. Não é só uma questão de falta de talento individual de ponta, porque talento a gente ainda revela, mesmo que aos trancos e barrancos, mesmo com uma base cada vez mais sucateada. O que falta mesmo, rapaziada, de forma gritante e desesperadora, é o básico do básico: disciplina tática consistente, um padrão de jogo minimamente reconhecível e organizado, e, acima de tudo, uma boa dose de humildade para admitir que a gente tá errando feio, errando rude, e precisa mudar urgentemente. Qual é a identidade da seleção brasileira hoje em dia? Alguém aí consegue me dizer, com convicção? A gente joga como, afinal? É um time que prioriza o toque de bola e a posse? É um time de contra-ataque veloz e mortal? É uma equipe que faz pressão alta no campo adversário para roubar a bola? Sinceramente, é um Deus nos acuda, isso sim. Cada jogo é uma surpresa tática, e nem sempre essa surpresa é positiva, muito pelo contrário. Não existe uma filosofia de jogo clara, um modelo que seja trabalhado desde as categorias de base até a seleção principal. É tudo no improviso, no talento individual que pode ou não aparecer, no vamos ver o que dá e torcer para o melhor. E essa troca incessante de técnico toda hora que o resultado não vem? Pelo amor de Deus, rapaziada, isso é amadorismo puro. Mal dá tempo para o profissional contratado implementar uma ideia minimamente coerente, conhecer o grupo de jogadores a fundo, testar variações, e já estão fritando o coitado na imprensa, com a torcida pedindo a cabeça dele a cada tropeço. Aí vem outro, geralmente com outra filosofia completamente diferente, outros jogadores de confiança, e começa tudo do zero de novo, num ciclo vicioso de instabilidade e mediocridade que impede qualquer tipo de construção de trabalho a longo prazo. Parece time de várzea, que cada domingo tem um professor diferente no banco, sem critério nenhum. E o esquema tático? Existe algum de verdade? Ou é só aquela velha e falida fórmula do joga a bola no Neymar, ou quem for o craque da vez, e mais 10 coadjuvantes esperando um milagre? A gente não vê uma jogada ensaiada que funcione com frequência, uma triangulação bem trabalhada que quebre as linhas adversárias, uma saída de bola organizada desde a defesa. É tudo na base do talento individual, do drible salvador que nem sempre funciona, da genialidade esporádica de um ou outro. Só que os adversários já aprenderam a marcar esse tipo de jogo previsível. Eles fecham os espaços, dobram a marcação nos nossos melhores jogadores, e a gente fica sem alternativa, batendo cabeça e cruzando bola na área a esmo. Aí tem a questão comportamental de alguns jogadores, né? Com todo o respeito que alguns merecem, mas parece que muitos estão infinitamente mais preocupados com o número de seguidores no Instagram, com o corte de cabelo da moda,
com a dancinha ensaiada da comemoração, que raramente acontece, do que em efetivamente jogar bola de verdade, suar a camisa e honrar as tradições da seleção brasileira. Falta foco no jogo, falta comprometimento genuíno com o coletivo. É muita marra, muita ostentação para pouco futebol apresentado em campo, em muitos e muitos casos. A vaidade parece ter subido a cabeça de uma galera aí, e o futebol ficou em segundo plano. E a humildade, rapaziada? Onde foi parar a humildade para reconhecer que a gente não é mais a última bolacha do pacote, que o rei está nu? Cadê a humildade para aprender com quem está fazendo certo lá fora? Para estudar os adversários com seriedade, para admitir os próprios erros táticos e técnicos e tentar corrigi-los de forma efetiva? Parece que a gente vive numa bolha de arrogância e soberba, achando que o mundo do futebol ainda se curva ao país do futebol, mesmo quando a gente está tomando nó tático de tudo quanto é lado, de seleções com muito menos tradição, mas com muito mais organização. Quando a gente perde, a culpa é sempre de um fator externo, é do juiz que foi caseiro, é do gramado que estava ruim, é da falta de sorte, é do alinhamento dos planetas que não estava favorável. Nunca, ou quase nunca, é da nossa própria incompetência tática, da nossa falta de preparo físico e mental, da nossa teimosia em insistir nos mesmos erros e nas mesmas peças que não rendem. Essa enorme dificuldade em fazer uma autocrítica séria, profunda e honesta é o que nos impede de evoluir de verdade. A gente prefere varrer a sujeira para debaixo do tapete e fingir que tá tudo bem, que foi só um acidente de percurso, até a próxima paulada, o próximo vexame. Falta um projeto sério e de longo prazo para o futebol brasileiro como um todo, desde a formação na base até a seleção principal. Um projeto que priorize a formação de jogadores inteligentes taticamente, que entendam o jogo, não apenas habilidosos individualmente. Um projeto que valorize e capacite treinadores estudiosos, atualizados e com ideias modernas, e não apenas ex-jogadores em busca de uma boquinha. Que cobre profissionalismo, dedicação integral e comprometimento de todos os envolvidos, do roupeiro ao presidente da CBF. Enquanto a gente continuar nessa bagunça generalizada, nessa gestão amadora, personalista e imediatista, não vamos sair do lugar, vamos continuar andando em círculos. Disciplina tática para seguir um plano de jogo, padrão de jogo para ter uma identidade clara em campo, humildade para reconhecer as falhas, aprender com os erros e evoluir constantemente. São 3 pilares fundamentais que estão em ruínas no combalido futebol brasileiro. E sem eles, meus amigos, não tem pentacampeonato, não tem tradição que segure, não tem talento individual isolado que salve a pátria. A gente vai continuar patinando feio, colecionando vexames internacionais e vendo os outros países, que trabalham com seriedade, passarem o carro na gente. É duro ouvir isso, eu sei, mas é a mais pura e incômoda realidade. Então é isso, rapaziada, que acompanha o canal. Eu sei que o papo de hoje foi pesado, foi direto na jugular, sem anestesia. Muita gente, principalmente os mais fanáticos, ou aqueles que se beneficiam dessa situação caótica, vai dizer que eu tô falando mal do Brasil sem necessidade, que eu sou um complexado vira-lata, que eu não torço de verdade pela seleção. Mas quem me acompanha aqui no canal do Lucas Cover há mais tempo sabe que não é nada disso, muito pelo contrário. O que a gente fez aqui hoje, de forma contundente, foi simplesmente escancarar a verdade, aquela verdade inconveniente que pouca gente tem a coragem ou o interesse de admitir em público, mas que tá aí, esfregada na nossa cara, a cada jogo ruim, a cada atuação pífia, a cada eliminação precoce e vergonhosa, porque, sejamos brutalmente honestos uns com os outros, se continuar desse jeito que está, com essa mentalidade ultrapassada de se agarrar ao passado, com essa alarmante falta de organização tática e de planejamento estratégico, com essa soberba disfarçada de tradição que não se sustenta mais, o destino da seleção brasileira é um só. Infelizmente,
a gente vai ser eliminado cedo de novo na próxima Copa do Mundo, ou em qualquer outra competição importante que a gente dispute. Não tem mágica no futebol, não existe milagre que salve a incompetência crônica. Futebol de alto nível se ganha com trabalho sério e árduo, com planejamento de longo prazo, com humildade para aprender e evoluir constantemente. E a gente, o Brasil, está muito, mas muito longe disso tudo. Infelizmente. Quem ama o futebol de verdade, quem cresceu assistindo as gerações de ouro do Brasil encantarem o mundo com um futebol alegre e vitorioso, quer ver a nossa seleção voltar a ser protagonista de verdade, quer ver o futebol brasileiro forte e respeitado novamente no cenário internacional. Mas isso só vai ser possível, só vai acontecer se a gente encarar a realidade de frente, por mais dura e dolorosa que ela seja, sem filtro, sem massagem, sem passar pano para ninguém. Só com a verdade nua e crua, por mais incômoda que ela pareça, é que a gente vai conseguir identificar corretamente os problemas crônicos e, quem sabe um dia, com muita luta e pressão, encontrar as soluções necessárias. A esperança é a última que morre, como diz o ditado, mas ela precisa vir acompanhada de muita atitude, cobrança e mudança radical de mentalidade. Valeu pela atenção, rapaziada, e até a próxima!